Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. E está começando o Enquadrando, um podcast vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso membro e padrinho Gabriel Gaspar, e editado pelo nosso amigo Marcelo Zaniolo. E hoje a gente vai trazer um filme aqui com bastante relevância, principalmente na internet, que é John Wick, de 2014. Aqui, ó, já queria deixar claro o seguinte, esse filme aqui não foi um consenso na bancada, na verdade, longe disso, acho que nem chegou, teve algum voto entre nós quatro? Acho que nem teve, mas teve o voto do público. Meu voto. Não, o filme teve um voto também, mas a questão é que ele ganhou a eleição popular. Ele é um filme aclamado pela população. É, isso aí. O Enquadrando é democrático. A história é a seguinte, o Rodrigo listou 4 filmes, nós colocamos na comunidade do canal Acabou de Acabar, lá do YouTube, pra comunidade votar qual filme ela gostaria que nós falássemos, né? 4 filmes de ação. 4 filmes de ação, exatamente. Da última década. Filmes épicos, muito bons. Então estavam lá listados Baby Drive, que é Ritmo de Fuga, né? Drive, John Wick e 007 Operação Skyfall. Tem gente, inclusive, ó, é justo dizer isso, que tem gente que reclamou de não ter Missão Impossível Fallout, né? Dentro das... Não, isso aí foi um erro meu, de fato. Eu não sei porquê, eu não concebi uma lista com 5 filmes. Eu não sei porquê. Mas foi o nosso 5º filme. O Rodrigo, ele é preso a certos paradigmas. Né? Exatamente. Agora, ele não ganharia de jeito nenhum, porque John Wick massacrou os concorrentes. Isso aí é uma coisa inegável, gente. Foi uma surra. E nós, como um grupo que defende, né, a democracia grega, exatamente, os valores, né, da democracia direta, do voto direto. É, que uma democracia direta, exatamente. Todo mundo. Exatamente. A gente respeitou. Gabriel, a democracia é uma beleza, mas tem seus custos, né? Tem. E o custo é esse. É esse episódio de John Wick. É um bom filme. Eu vou falar aqui. Eu não odeio, não detesto. Já tá dividido aqui. Olha, os nossos ouvintes já perceberam que Fábio e Gabriel não gostaram tanto assim do filme. Eu e o Daniel temos a missão aqui de defender John Wick. Eu vou falar o seguinte, se eu pudesse votar e escolher o filme, eu teria escolhido Drive. Drive também. Drive, mas tira Drive. O que você votaria? Baby Drive. Baby Drive. Ritmo de Fuga. Tira Baby Drive. O que você votaria? O problema, o Fábio quer títulos de filme que tenha Drive. É isso. Tem Drive, ele gosta. É isso. Não, acabou. John Wick seria o meu último lugar, mas... Nossa, gente. Mas peraí, calma aí, vamos lá, vamos devagar aqui. Tudo bem, seria a sua quarta opção. Você primeiro escolheria os outros 3, 007 entrando na tua lista. Mas tu tinha visto o John Wick antes? Sim. Desse episódio? Não, eu estou falando a minha opção depois que eu vi o John Wick, mas de fato eu assisti o filme para gravar esse episódio. Olha aí, palmas para o Fábio. Então já tem aí um certo receio com relação a esse filme. Tu não queria ver John Wick? Viu com má vontade? Não necessariamente. Eu sempre quis ver esse filme, mas realmente... Ele tem um apelo emocional pros outros filmes, né? Daniel, olha só. Eu vou abrir um espaço aqui, nesse momento aqui, né, muito importante, pra que o Gabriel consiga justificar a nota 4 que ele deu há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás ele deu uma nota pra John Wick. 4. Tá no canal dele, é provado. Pessoal, o podcast é sério. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de explicar. Esse espaço aí. É isso aí. E, na verdade, realmente, eu me arrependo um pouco dessa nota. Um pouco, Vamos Daniel. deixar. Ele vai chegar lá. Eu me arrependo, de fato, assim, a gente erra. E eu fui muito mais duro do que eu deveria. Eu até tava conversando com o pessoal aqui antes do Daniel chegar pra gravação, que ele atrasou, né? Mas enfim, não estamos apontando dedos aqui. Tava jogando baixo demais, assim. Eu não gostei do filme, mas eu cheguei no horário. Pelo menos isso. Não, mas assim, nesse dia, na noite anterior, eu assisti uma pré-estreia, meia-noite, lá na Barra da Tijuca, pra quem não conhece no Rio, é muito longe, muito longe. E aí o filme, né, da pré-estreia terminou 2 da manhã, gravei, acabou de acabar lá, tal, até 3 da manhã, cheguei em casa, 4, 5 da manhã, tinha cabine de imprensa de John Wick na manhã seguinte, né, acho que 9 da manhã, tá bem cedo. Então, pô, eu dormi 2, 3 horas e fui pra cabine. Extremamente cansado. Explica minha rabugice com o filme? Explica. Possivelmente. Explica. Justifica meu erro? Não justifica. Não. Tá bom? Mas explica, beleza? E aí, eu assisti o filme muito cansado, sentei ali no escurinho do cinema ali só com crítico, né, umas 10 pessoas ali, apagou a luz. Tu deu uma cochiladinha no meio da tua cabine? Silênciozinho. Não cochilei. Então, isso já mostra que o filme é foda. Porque tu tava cansado. Por esse lado, sim. Mas na época eu não tive essa percepção. Assisti o filme com meia barra de olho. É um filme de vingança, cena de ação, igual qualquer filme de ação que eu já vi nos últimos 10 anos. Tudo igual a tudo. Quero ir pra casa dormir. Acaba o filme. E aí, eu peguei pesado com o filme. Peguei mais pesado do que deveria. Hoje, vendo em retrospecto, eu daria pro filme uma nota provavelmente acima de 8. Foi político, né? Foi político. Tendo o arcabouço histórico
histórico como base, coisa que eu não tinha na época. Mas na época errei. E deixa claro aqui que eu não apaguei aquela crítica, tá lá, errei e deixo claro lá, exposto pra todo mundo, meu erro. Tá lá no canal. E tá lá para as pessoas verem que a gente amadurece. Isso aí, Nosso pensamento é construído com o tempo. Eu vou te dizer onde tu errou e onde o Fábio começou errando. O problema foi que vocês negligenciaram um cara chamado Keanu Reeves, irmão. Tudo que o cara faz, olha só, sou bitch. Tudo não. 47 Ronins é ruim pra cacete, real. É, mas eu vi. Eu também vi. Tudo que o cara faz, irmão, o cara entrega o coração dele na parada, irmão. Exato. Isso aí não tem jeito, cara. O filme pode ser um lixo, uma bosta, o personagem pode ser terrível, mas o cara, meu irmão, faz esse troço com amor, cara. Ele não é um bom ator. Ele é talentoso, tá bom? Deixar isso claro aqui, pra todo mundo que é. Mas ele pode não ser o mais talentoso de toda Hollywood. De fato não é. Não é. Nem perto. Não é. Mas não é, apaixonado, O cara é um apaixonado pelos seus projetos, ele é. Porra. Ele é um cara que não quer dinheiro. Ele deixou isso já bem claro pelas escolhas dele de projeto. Ele não quer ficar mais rico do que já é. Ele quer fazer obras que o conquistaram. Não, e ele é muito inteligente em escolher os seus papéis, né, cara? Ele sabe da própria limitação que ele tem e ele faz ótimas escolhas, cara. O que ele não tem talento pra entregar, ele entrega no suor, cara. Ele se esforça. O cara entrega no suor, irmão. Ele faz o que ele quer. Se ele quer fazer um filme de ação, vai ter que ficar uns 2 anos treinando taekwondo. Ok. Aí pensa assim, o que tá na minha agenda nesses próximos 2 anos? Tá, vou treinar, viajar pra Paris, tomar um café, né, ir pra Ásia, pra um templo budista, de repente fico lá uns 6 meses treinando. Exato, cara. Ele se debruça na parada, né, cara? Ele vai deep. Ele vai lá no templo, lá treinar o taekwondo, lá Ele vive a arte, Enfim. tá ligado? Ele não precisa ganhar dinheiro com a arte. Isso ele já fez com Matrix. Já fez, né? Foi por isso que eu falei que, assim, as premissas dos outros filmes que estavam na nossa eleição são muito mais interessantes. Mas, porra, é um filme de vingança qualquer, mas, cara, tem o Keanu Reeves. Aí, meu irmão, aí o voto foi. Não é só isso, gente. O filme tem o Keanu Reeves tem o filme, perfeito? Mas o filme tem o Keanu Reeves, de repente, pelos motivos errados. Pensei eu, julgando com meus preconceitos. Que é pelo seguinte, camaradagem, amizade, quebra meu galho aí. Eu acho que isso que tinha que ser falado, né? Na apresentação do filme, né? Que o diretor desse filme, ele é o Chad Stahelski, ele é um dublê, ele é um dublê de carreira. Não são dois? Tem um outro que ele não tem uma coautoria, uma codireção oficial, né? Mas eles já tinham trabalhado, né, com o Keanu Reeves. Sim, acho que sim. Perdão, eu acabei não trazendo o nome do outro diretor. Chad Stahelski e o David Leitch. Só que esse realmente tá... pode crer. Esse último não tá catalogado ou escrito. Ele não tá acreditado, né? Acreditado. Não tá acreditado. Ou seja, pra quem não entendeu esse contexto todo aí, o filme foi dirigido e foi, se não me engano, a estreia na direção. Sim, foi o primeiro filme do Chad. Eu vou colocar os dois até nesse contexto, no dia a dia ali, na rotina ali do set da gravação. Foi dirigido por esses dois brothers que foram dublês do Keanu Reeves no Matrix. Cara, na verdade, o Keanu Reeves, ele lutou para o projeto ser feito. Só uma correçãozinha aqui. Eles não eram dublês do Neo, né? Do Keanu Reeves. Eles eram diretores de dublês, coordenadores de dublês, né? E aí eles coordenaram o trabalho com os dublês e com o Keanu Reeves lá no Matrix. E aí vão se aventurar aqui na direção e, obviamente, chamam o cara, né? Tem o contato do cara. Eu também ligaria pro Keanu Reeves e falava, toma aí, ó. Acaba que esse é o primeiro filme desse Chad Stahelski, né? E ele acumula algumas polêmicas durante a carreira dele, né? Porque ele foi também dublê do Brandon Lee. No Corvo. Vixe, hein? Adoro esse filme, meu Deus do céu. Nossa, esse é um guilty pleasure do Rodrigo, porque, pelo amor de Deus, né? Adoro esse filme. Ele foi dublê do Corvo, ele foi dublê... Para. Fábio, é porque assim, de repente nosso público às vezes é mais jovem e não sabe os bastidores, o que aconteceu nesse filme. Sim. O Brandon Lee, ele morreu por um acidente. O Brandon Lee, filho de quem? Filho de um maluco aí, não é? O Brandon Lee é filho do Bruce Lee. Filho do Bruce Lee. Só filho do Bruce Lee. E, tava fazendo um filme. E resolveu fazer filme de ação também, né? Resolveu fazer uma franquia, que era o Corvo. Um herói. Um anti-herói. Anti-herói do submundo, uma coisa grunge ali, um negócio... Que volta do túmulo, né? Pra se vingar. É um morto-vivo, né? Um cara que saiu da tumba pra ser um herói de ação. Só que ele morre numa cena, não é isso? Ele morre numa cena do filme. Numa cena do filme, ele morreu. Se não me engano, teve um revólver que era pra ser de festim. A bala de festim não era de festim, era de verdade. Tinha um resquício de bala, de fato, né? Uma coisa assim. E em vez de chamar um dublê pra fazer essa cena, ele resolveu fazer ele mesmo. Olha aí. E quem era o culpado, quem era o chefe de dublagem disso aí, Fábio? Ele era o dublê do Brandon Lee e também ele era coordenador de dublês, né? Como o Daniel falou, de Matrix, e morreu um cara na dublê do Matrix, então... É sério? Você não sabia, não. E ele foi processado e tal, então... Cara, esse cara é irresponsável, hein? Eu gostei dele no filme, né, como diretor, mas agora tô pegando o
ranço. Não, eu acho que isso é uma coisa que pode ser da profissão, assim, sabe? Então, mas são polêmicas que envolvem o nome dele, né? Peraí, né? Eu não acho que o Keanu Reeves seria brother. Não é que seja. Mas é porque acontece, né? Na verdade, isso demonstra como o trabalho é perigoso. O trabalho do dublê é um trabalho perigoso e é um trabalho que precisa ser apreciado. Com certeza. Cara, de tempos em tempos isso é debatido em Hollywood, cara. Isso é debatido pelos sindicatos e tal, porque realmente é um trabalho com muito risco. É um trabalho com risco. Sim. Você vê que eu acho que tem muito de dublê nesse filme, né? Pra mim, esse filme, vou usar aqui, o filme é meio triste, né? Porque, pô, é um luto e tal, beleza, mas eu vou usar como um ode aos dublês, né? Como se fosse uma homenagem, né? Não deixa de ser, acaba sendo uma homenagem a esses dublês, porque o filme trabalha muito com dublês, né? Bonito, triste e bonito, Fábio. Triste e bonito. Fábio, a gente até agora não falou de sinopse. Vou trazer a sinopse. Exatamente. Sabia que viria? Bora entrar no filme. John Wick é um ex-assassino de aluguel que resolve deixar a aposentadoria para se vingar de pessoas que mataram seu cachorro, a última memória deixada por sua falecida esposa. Tá bom, gostei. Bom. Gostei da ênfase, gostei da impostação, gostei. Deu valor ao filme. Vingança, né? Eu gostei porque, olha só, isso como o Rodrigo já falou, isso fala muito sobre o Fábio. Ele deu um toque todo especial à questão do cachorro, mas ele nem mencionou o carro, porque pra ele realmente o mais importante é o vínculo com a esposa. Sabe por quê? Porque a esposa mandou ele deixar o carro isso e aí, cuidar do cachorro. Então, o que eu tô te falando, isso fala sobre o Fábio. Né? Passar a ter mais apreço pela vida e menos pelo material. E aí ele mata 88 pessoas ao longo do filme tendo apreço pela vida. Acho isso maravilhoso, o que é uma incoerência, mas ok. Não, por isso que ela mandou um cachorro pra ele, porque senão ele mata 88 pessoas com uma facilidade incrível. É o link que ele tem ali, né, com a vida. Não, até aproveitar isso que vocês trouxeram aí sobre essa facilidade, né, do John Wick de matar pessoas, né, de matar seres humanos, traz um pouco desse arquétipo dele, que ele é um anti-herói, né, isso a gente vai deixar claro, provavelmente, ao longo do programa, né, que ele não é nem de perto um herói, né, ele não é um modelo de valores a serem seguidos. Acho que não. Certamente não. Exatamente. Né, o personagem, ele é um anti-herói, e como anti-herói, normalmente ele é um cara sujo, ele é um cara que, por mais que o Keanu Reeves esteja impecavelmente apresentável ao longo de todo o filme, ele vê uma sujeira interna, por isso talvez até ele despreze um pouco a humanidade, principalmente a humanidade que ele vê nele. Talvez por isso ele vê como uma fuga dessa humanidade, como algo que foge dessa humanidade. Tanto a mulher dele falecida, ela tá fora desse conjunto do que é um ser humano, do como ele enxerga ser um ser humano, e como continuação até desse personagem, que nem aparece no filme, a da esposa dele, do cachorro. O cachorro, obviamente, não é um ser humano, né? Mas pra ele até é algo melhor que o ser humano, né? Algo que não tem pecado, algo puro, né? Algo que representa aquela esposa. Então, assim, o anti-herói, ele é um ser sujo. É um ser que se suja até mais do que deveria pra combater a sujeira. Que no caso do John Wick, em vários anti-heróis também tem essa construção, é a humanidade. A humanidade é suja, ele é sujo como um expoente dessa humanidade, e ele tá ali pra proteger seres mais puros, que seria essa mulher santa que nem aparece no filme, e o cachorro, o animal, sabe? Isso é algo muito clássico até em psicopatas ou serial killers, que é ter um apreço maior por animais, pela vida de animais, do que pela vida de humanos. Isso entra também nesse arquétipo do anti-herói. Tem um conceito de moral, é mais distorcido que o normal, mas a gente, nós, público, aceitamos essa moral distorcida do anti-herói porque a gente compra, né, esse conceito desse herói que despreza a humanidade, mas que protege seres na cabeça dele mais frágeis. Que ela tá justificada, né? Exatamente. Não, eu acho o ponto que o Gabriel colocou bem interessante, porque ele vai mencionar uma certa psicopatia, talvez, né, em John Wick, assim. E uma coisa interessante ao longo do filme que eu fui percebendo, assim, foi me chamando a atenção, é que realmente, pra mim, ele tem talvez em algum nível, algum espectro, algum transtorno, talvez, porque a relação que ele tem com as pessoas, a relação que ele tem, essas relações humanas, ela é bastante distorcida. Não é distorcida só pelo treinamento que ele viveu, pela lavagem cerebral que ele tem, não é só isso. Tipo assim, é claro, isso seria mais do que suficiente pra ele ter um comportamento diferente do que a gente espera de uma pessoa normal. Só que, ao mesmo tempo, ele guarda com ele uma certa cordialidade, um trato com as pessoas de uma forma tão sincera e às vezes tão ingênua, que é muito contraditória com o cara que ele vai se tornar. Então, assim, eu acho que ele tem, em algum nível, talvez, esse distanciamento com relações humanas, assim, que faz com que ele encare a morte de uma forma um pouco distante, mas ao mesmo tempo, ele não julga as pessoas que ele tá matando ou deixando de matar. Ele trata todo mundo de uma maneira bastante uniforme. E não é à toa que todos gostam dele. Todos gostam dele, ainda que ele não demonstre muita familiaridade ou muita amizade com todo mundo. Vou tentar até exemplificar isso que você falou. Tratar de forma igual é como ele mata o personagem que raptou o cachorro. Ele mata ele da mesma forma que ele mata os outros. Um tiro direto e acabou. Ele não quer ver o cara sofrer, o que é antagônico, né, com o vilão, né, que quando vai matar o assassino lá, que era o personagem do William Dafoe, ele faz o cara sofrer. O John Wick não. O John Wick mata todo mundo igual. Então, o John Wick, ele chega a demonstrar alguma raiva. Obviamente, ele demonstra. Mas é isso, tipo assim, parece
parece que ele tem um espaço dele onde tem a raiva que às vezes ela vem a se manifestar. Você quer ver um ponto que mostra bem essa relação? Logo no início do filme, quando ele tá no velório da esposa, ele recebe o Marcos, né, que é esse assassino, teoricamente um conhecido, um amigo. Que é o William Dafoe. William Dafoe, né? E aí esse Marcos, ele fala assim pra ele, como é que você tá? Essa pergunta é uma pergunta burocrática, uma pergunta, né, social ali, e ele responde assim, eu estou pensando nela a cada segundo. Tipo assim, é uma resposta muito incoerente, muito distorcida, muito estranha pra um trato social ali num velório. Aí depois o William Dafoe fala assim, esses dias com essas tragédias, a vida, na verdade, eles são os dias entre esses dias com tragédia, né? Esses dias trágicos. E aí, o John Wick fala pra ele assim, você tem certeza? Tipo, essa pergunta, ela é incoerente com esse trato. Parece que ele não entende bem a funcionalidade daquele comentário, aquela metáfora, entende? São personagens completamente diferentes, né? Isso é muito maneiro. Não, então, mas é porque eu acho que o John Wick, pra mim, ele é aquele típico cara que é genial numa parada, mas nas relações, ele é completamente dissonante. É um toque de genialidade mesmo, assim. É um espectro de genialidade. Enxerga tudo também no primeiro plano. Isso aí que vocês trouxeram nessa conversa, né? Ele é bem traduzido. Já vou até trazer aqui algo que provavelmente o Fábio traria, que é a primeira cena do filme. A primeira cena mesmo, né? Que é uma cena que começa com ele saindo do carro cambaleante. O que é, na minha concepção, até mais importante dessa cena é o que tá sendo narrado no rádio daquele carro ali. O rádio narra exatamente o seguinte, né? Pessoal, a gente tá numa época de tempestade. Eu não lembro as palavras exatas, mas é mais ou menos isso. A gente tá numa época de tempestade. Vai chover, estado de calamidade pública em Nova York, né? Enchente. Eu vou falar uns palavrões aqui. Tempestade fudida, tempestade de merda, tempestade escrota. O mundo tá se acabando. O céu tá caindo sobre nossas cabeças. Mas amanhã não. Amanhã vai ser um dia bom. Amanhã vai ter um sol, vai ser bem bacana. Aproveita esse dia de amanhã, porque a nossa previsão aqui é que depois de amanhã vai voltar a ser dia de merda, vai ser tudo escroto de novo. E o rádio fala isso, né? Basicamente com essas palavras, né? E o filme, ele esse momento, né, do filme. É uma cena do futuro do filme, é uma cena medium res, é uma cena... Que seria o final do filme, né? Ela tá deslocada. E é resgatada exatamente nesse momento. Ela é resgatada, de repente, pra esse momento inicial do filme, porque é uma cena, o áudio, né, o rádio do carro, retrata exatamente o que é o cenário que o John Wick está vivendo no início do filme, né? A vida dele foi essa tempestade de merda, foi um fudevu de carçarolê, foi, né, bem complicada. Agora, ele tá tendo um momento de sol, um momento ali foi pra uma cidade tropical, bacana, né, viver, né, o seu dia de sol, mas esse dia de sol é curto. Preparem-se, porque esse dia de sol vai acabar. E depois vai voltar a ter merda de novo, a tempestade de novo. E juntando o que você e o Rodrigo falaram, na verdade, né, parece que, tipo, o Marcos não tinha razão, né? Que pra ele, na verdade, é sempre uma sequência de tempestade, tragédias, né? E aí tem um momento de respiro, né? É porque no final das contas, acho que o que ele interpreta é que o que aconteceu com ele, mesmo no período em que ele tá fora desse contexto do mundo dos assassinos, é uma tragédia. A esposa dele faleceu por uma doença que ele não tinha como tratar. Sim. Mas olha só, pensa comigo, se liga. Ele é o melhor assassino de uma organização bizarra e foda de assassinos, certo? Ele é o melhor de todos. A lenda. Ele é um mito. Mito, muito bom essa palavra. Eles não queriam fazer essa relação, mas tem que fazer, né? Não, é bom porque eu quero trazer isso no futuro. Porque eu vou fazer uma piada. O mito é bom nisso também, né? De matar, né? O mito é bom de matar. Mas olha só. Não, mas mito é uma palavra boa, porque a origem dela, Gabriel pode falar melhor do que eu, que tá associado à ideia da mitologia, mas é algo que você acredita sem necessariamente você ter provas, entende? É claro, é o bicho-papão. É um bicho-papão. Baba Yaga. Baba Yaga. Sim. Mas pensa só, pro cara chegar no patamar que ele chegou, não pode ser só talento e dedicação no treinamento. E assim, só um cara que tem essa genialidade, que é uma genialidade desses caras mais obsessivos, assim, que acaba tendo muito dificuldade nas relações humanas, pra chegar no patamar de técnica que ele chegou. E outro ponto, qual é o cara que tem uma vida como a dele, de matar, assim, ele mata em quilo, ele mata em uma quantidade geométrica. Mata na tacada. Na tacada. E aí ele chega e fala assim, beleza, agora eu vou me aposentar porque eu quero ver minha vida com a minha esposa. E ele consegue realmente passar 5 anos maravilhosos com a esposa, sem ter trauma, sem ter nada, cara. 5 anos, porque ele tem um distanciamento emocional. Sim. Ele é um cara que tem algum transtorno. É por isso que ele é tão cordial. Cara, ele é amoroso. Tipo, eu gosto dele pra caramba, saca? Tipo assim, ele é um cara gentil, velho. Todos os personagens que você se relaciona ao longo do filme estão dentro desse contexto do mundo dos assassinos. A única personagem que tá fora desse contexto é a Daisy, que é a esposa dele, né? Como é? O nome da esposa dele era Daisy também? É o nome do cachorro? Não, perdão, o nome da esposa dele é Ellen. Ele dá o nome de Daisy. Daisy é Margarida, né, em inglês. Porque tudo que se associa à esposa dele são flores. Daisy é Margarida? Daisy é Margarida. Tanto que o nome da Margarida em inglês é Daisy. A esposa do Pato Donald é Daisy. Cara, eu não sabia. Caraca, o Daniel é o cara da informação. Cara, eu não sabia disso, cara. Ele é o cara da informação. Eu sou. Marcelo, uma homenagem aí ao cara da informação, por favor. Eu sou Daniel Cavalcante. Eu sou informação.
Que isso? Então tudo que é associado à esposa dele tem flores. O cartão que chega avisando da cachorrinha tem uma flor em cima do cartão, né? Então são essas associações simples que o filme faz, olha que coisa bonita. Mas tudo que o John Wick convive é com esse mundo. Então pra ele também é um trauma. Então assim, eu acho que o personagem, ele, concordando com o que vocês falaram aí, ele tem uma psicopatia, isso é fato, né? Ele é um gênio no que ele faz. E essa genialidade tá marcada por alguns tópicos que é meio comum em filme de assassinos, no final das contas, né? Que é a questão do ritual, da rotina. Ele tem uma rotina específica, ele tem um ritual a seguir. A limpeza da casa é impecável. Ele tem um pragmatismo, né? Tem um método, Ele né? tem um método, ele é uma limpeza, vamos dizer assim. Uma sepsia em exagero. Da questão. Inclusive, ponto maravilhoso desse filme é a ideia dos caras que vão limpar a cena do crime, né? Sim. Cara, que ideia genial aquilo, cara. Os caras são a equipe de limpeza do mundo dos assassinos, cara. Isso é muito irado. E olha só, sabe o que me trouxe essa questão? Por exemplo, você vai ver no filme, ele fala nada, ele fala muito pouco, ele tem 3 linhas de diálogo no máximo, ele tem essa dificuldade na relação, as pessoas adoram ele é dócil muitas vezes. Então assim, é uma incoerência com o universo que ele tá inserido. Eu acho que a galera consegue ver nele linhas muito definidas de como ele é. A personalidade dele tá definida pra todo mundo, Então, cara. mas ele tem uma frieza que muitas vezes beira essa ingenuidade, uma certa ingenuidade, imaturidade, cara. Pelo que o Daniel falou, até eu concordo com isso. Pelo fato da personalidade dele estar muito bem definida, inclusive pro pessoal que trabalha com ele, isso passa uma segurança pra todo mundo que trabalha com ele. O cara é um assassino, o cara matou mais de 1000, o cara é bicho doido, é o bicho papão, de fato daquele mundo, mas todo mundo sabe. Mas ele segue as regras. Exatamente, as regras dele, como ele pensa. Ele segue sabe? regras. Por também. mais que o cara seja uma arma letal, o cara seja uma bomba, ele não é uma bomba prestes a explodir em qualquer momento. É uma bomba com regras muito bem definidas. E o filme mostra até, né, em certo momento, quando essas regras dessa bomba são violadas e o pessoal que tá em volta sabe, putz, quebramos as regras dessa bomba. Agora ela vai explodir em nosso colo, Aí, sabe, irmão. infelizmente. Exato, ele executa uma missão, cara. E sabe o que me lembrou ele? Muito, assim, tipo, vendo o filme, ele me lembrou 2 personagens, né? Um é mais engraçadinho, mas um, pra mim, ele é uma recriação moderna do Leon de O Profissional. Ele é o Leon de O Profissional. Jean Reno. É o Jean Reno. Ele é total, assim, ele tem a ingenuidade do Leon, ele tem essa relação, uma relação de sinceridade com a Matilda, ele tem com outros personagens, sabe? Ainda que ele não se envolva tanto, e ele é uma arma letal que executa a missão de uma forma inquestionável. Então, assim, o Leon era aquele assassino que tomava leite de manhã, um cara tinha uma plantinha que ele cuidava. Pra mim, é uma recriação moderna do Leon. E quem é o outro? Então, em dado momento, pra mim, eu fiquei pensando, pra mim, se o John Wick, ele tivesse, como diz o Daniel, tivesse um transtorno um pouco mais intenso nesse tipo de relação, ele seria o Forrest Gump dos assassinos, meu irmão. Sabe? O Forrest Segue Gump é ordens. aquele cara que tu falava assim, ó, executa Que a isso. montagem o Leon mais Forrest Gump igual Exato. John Wick. John Wick. Essa é a divulgação desse Pra episódio. mim é isso. É perfeito, é isso mesmo. Forrest Gump é o seguinte, ó, você vai ter que matar fulano, depois correr e dar uma volta ao mundo. Ok, beleza. E ele não executa por maldade, ele só executa a missão dele. Ele vai, executa a missão dele e volta e fala, executar. Perfeito. Falou, é isso aí. Obrigado. O filme é um filme de ação, né? E a gente já comentou sobre alguns episódios aqui, né? Por exemplo, Mad Max, a gente falou de ação. Logan, a gente falou de ação. E esses filmes, eles acabam trazendo coisas. Mad Max, por exemplo, como a gente comentou, revolucionou a indústria cinematográfica pra ação, né? Considerado o melhor filme de ação, sei lá, do último século, digamos assim. Cara, John Wick tem alguma contribuição de fato importante pra esse gênero? Total. Total, já é certo. Bateu o martelo, né? Cara, o que eu acho bacana no John Wick nesse sentido, entre aspas, um novo contexto de ação, é que, eu até tava comentando isso com o Rodrigo, o John Wick, ele respeita muito os personagens, e o que o Rodrigo colocou pra mim no telefone, que eu acho que foi perfeito, foi o John Wick respeita a física. Ele não distorce leis da física pra encaixar uma... Loucamente, né? Ele tem uma certa licença. Tem sua liberdade, ok? Mas ele não distorce em demasiado a física pra encaixar uma grande cena de ação. Entendi. As cenas de ação são, entre aspas, grandiosas. Eu nem acho que elas são tão grandiosas como, por exemplo, os filmes que a gente citou aqui, nos nossos exemplos. Mad Max. Não, eu vou trazer até os próprios filmes que a gente botou na eleição, né, aqui. O Missão Impossível, as cenas são grandiosíssimas. Todo filme tem um prédio maior que o Ethan tem que pular de um prédio pra outro. Sim, sim. Eu vi uma cena, não sou um grande adepto da franquia Velozes e Furiosos, mas vi uma cena em que o Toretto pula de um precipício pro outro com um carro, usando uma corrente na roda. Não, complementar aqui o Daniel, realmente, assim, em matéria de grandiosidade de cena, após a Marvel, em que seus personagens são heróis,
com poderes inalcançáveis, a segunda franquia que tem cenas com maior grandiosidade é Velozes e Furiosos. Que também tem super-heróis. O último Velozes e Furiosos, filhão, o maluco tava num carro na Antártica fugindo de um submarino. Tá ligado? O filme 9 vai ter cena no espaço, já tá garantida a cena no espaço. Cena no espaço, carro no espaço fugindo. Que então, isso. Assim, grandiosidade. E é muito diferente aqui. Entendi qual o nível de grandiosidade. Tu entendeu? Cara, eu acho que a contribuição de John Wick, ela é precisa e muito importante, cara. Por quê? O cinema de ação, no início dos anos 2000, ele ganha uma característica muito marcante por conta da trilogia Bourne. Que é do caralho. A gente fez uma eleição lá, vocês votaram que o Ethan Hunt ganhava do Bourne. Vocês estão de sacanagem comigo. Vocês ouvintes, você não tem Instagram, você não participa disso, Rodrigo. Tá. Mas eu botei lá o Ethan contra a porra do Bourne e o Ethan ganhou. Meu irmão, o Bourne ganha com um lápis, irmão. Mas é porque é mais recente. Mas olha só, mas é isso. O que traz a trilogia Bourne, né? Principalmente no segundo e no terceiro filme, que é a direção daquele Paul Greengrass. Primeiro que é um ultra realismo, né? Você tem uma ação que é ultra realista, em que o Bourne também ele é a supremacia da técnica, e você tem uma ação dura, que machuca, né? O barulho da arma é mais real. Osso quebrando. O soco, o osso quebrando. Você tem uma linguagem visual estabelecida nessa trilogia, que vai se perdurar durante todos esses anos, que é, você tem essa ação, que ela é bem coreografada, muito realística, muito coreografada. Só que você tem uma câmera na mão, quase documental, ela sacode demais, ela balança demais, se move demais junto com a cena de ação, e que tem uma quantidade de cortes gigantesco, absurdo. As cenas têm muitos cortes pra dar um ritmo que nunca tinha sido visto até então. Absurdo, gigantesco. Mas aí por quê? Porque o Matt Damon, ele é um karateca, ele é o Bruce Lee, ele é o Jack Chan. Não, né? Ele é um cara normal, Ele né? é um cara normal, né? Exatamente. E aí, quanto menos o ator de ação consegue executar de fato as cenas de ação, maior a quantidade, obviamente, de corte. Pra cena ser o mais realista possível, o ideal seria o quê? Ter zero corte. Um take só. Porque realismo é a vida. E a vida não tem corte. Mas você acha, Gabriel, que o Jason Bourne, ele é assim porque o Matt Damon não consegue entregar? Não é isso, acho que é um estilo, né? Não é só por isso. Não é só por isso, mas ele já é uma evolução disso. As cenas de perseguição de carro do Jason Bourne são características, por exemplo, elas viram uma assinatura. Na minha opinião, principalmente entendendo o trabalho do Paul Greengrass, eu acho que é uma linguagem de fato. Ele tá inovando com uma sequência de cortes alucinante que cria um ritmo nunca visto no cinema até então. Você tinha, por exemplo, uma regra que era 3 segundos pra cada cena para que o público entenda o que tá acontecendo. Ele quebra essa lei. Quebra com 1 segundo. Ele chega a quebrar a cena em 1 segundo. Só que o que eu acho que o Gabriel tá colocando é que a partir disso, aí você tem essa linguagem sendo utilizada em todos os filmes de ação. Por quê? Como uma desculpa, né? Com uma desculpa. Porque, por exemplo, Exato. é barato filmar cena assim. Foi o Gabriel falou. Você não precisa de um ator que se dedique a essa parte física, a essa coreografia. Como Bruce Lee, Keanu Reeves. Exatamente. Você não precisa de ter especialistas desenvolvendo uma coreografia para cenas de ação, que são extremamente trabalhosas. Você diminui o tempo de gravação no set, porque você não tem uma coreografia tão complexa, que você vai filmar vários takes e você vai cortar tudo, picotar tudo. Não, e você acelera. É uma colcha de retalhos, no final das contas, né? Mas esse é o ponto. Você dá uma sensação de ação, uma sensação de ritmo na mesa de montagem. Existe uma diferença entre você escolher isso como uma opção de linguagem e você comprar essa ideia e você emular esse estilo por uma questão orçamentária ou por incompetência. De limitação. ou midiaticamente. Você vai fazer 1 milhão de filmes dessa forma porque é assim que o mercado tá comprando o filme agora. Porque entendeu? o que tava acontecendo muito era exatamente isso. Você tinha um gasto muito menor, você podia contratar uma grande estrela de Hollywood pra fazer um filme de ação porque ela não precisava ter essa capacidade física ou essa determinação pra executar a coreografia, porque isso você pode, com a montagem, como a gente tá falando, com muitos cortes, câmera trêmula. Cara, o público não entende o que tá acontecendo, só tem uma sensação de ritmo, uma sensação de ação. Então eu não preciso ter uma coreografia fantástica. Eu não preciso de ter um ator como Keanu Reeves, que tem uma técnica apurada. O Keanu Reeves treinou várias artes marciais ao longo de anos, por exemplo. Mas e aí vem John Wick. E aí, como que John Wick trabalha isso? Muda completamente. Até por ser dirigido por dublês. São pessoas que vivenciam essa experiência na época de Matrix e tal. E esse pessoal é um pessoal que metia a mão na massa, é um pessoal que trabalhou no dia a dia de um filme que ele já revolucionou o cinema de ação, sabe? Então, assim, é uma galera que conhece muito da tática, da técnica, né? Pra você poder passar pra tela uma sequência de ação e sendo real. Então, assim, o que vocês estão defendendo é que esse filme é um resgate? Mais ou menos, mais ou menos. Por isso que eu acho que o John Wick ele dá um passo adiante. Ele não tem tantos cortes, como a gente estava mencionando aqui, né, que era característica lá dos anos 2000, mas ele também aposta numa ação mais realista, não sei se é a palavra, mais crua. Ultra realista, Rodrigo? Não, eu não sei se é realista. Eu acho assim, cara, vamos lá. Eu acho que tem que deixar uma coisa muito clara. O cinema de ação, ele tava contaminado por esse tipo de filmagem por ser barata e ser fácil de execução, ou seja, muitos cortes, câmera confusa, onde o público não entende o que está acontecendo em ação. Você não entende
entende a espacialidade. Você tem esse momento do cinema. Então, tipo assim, o John Wick, ele é uma junção. Lembra que a gente falou em Mad Max? Quando as coisas funcionam é porque é uma junção de fatores. Você tem, como a gente mencionou aqui, diretores são dublês e que tem essa bagagem. Ou seja, eles vão trabalhar a coreografia. Mas mais importante do que isso, você vai ter um filme em que o roteiro trabalha a ação. Porque até agora, os filmes de ação, muitos deles, claro, teve bons filmes de 007, ele também foi pro realismo, bons filmes de Missão Impossível, mas eu acho que em John Wick você tem a ação no roteiro. Você tem como Mad Max a história sendo contada durante a ação. O cara teve que escrever como é que era a ação, porque tem detalhes dentro daquela ação que vai desenvolvendo o personagem, desenvolvendo também o cenário, a ação, o universo. Aí você pega o Keanu Reeves, então você tem uma junção de fatores. Você pega um diretor que ele sabe desenvolver essa coreografia, você tem um cara que vai dar espaço e tempo no filme para que o público entenda a espacialidade, entenda os movimentos do Keanu Reeves e admire essa coreografia. Não significa que ele não corte, mas antes dele cortar, antes dele movimentar demais, em demasia a câmera, ele te dá tempo pra você entender o espaço, pra você entender a ação, pra você admirar a técnica do Keanu Reeves. Sim, você consegue ver o cara recarregando uma arma, irmão. Pensa bem aí, filme de ação, ele mostra o cara tirando o pente da arma e colocando outro. Sem corte. Sem corte. Cara, mais do que isso, Daniel. Tipo assim, eu acho que eles vão muito além. Pensa comigo, você é um roteirista. Você tem que escrever um personagem, um protagonista, que ele é o maior de todos os assassinos. Cara, quem escreveu esse roteiro não é o maior de todos os assassinos. Ele não tem consultoria com o maior de todos os assassinos. Ele precisa dar a impressão para o público de que, sim, o John Wick é o maior de todos os assassinos. E aí, como é que você consegue fazer isso com um roteiro, com uma história? É você imaginando o quê? Que um assassino, ele é o maior de todos porque ele tá sempre 1 passo, 2 passos, 3 passos na frente do adversário. Caramba, Rodrigo, você acabou de quebrar um argumento meu que eu ia usar pra criticar o filme. Olha aí, o Rodrigo tá 2, 3 passos à frente. Tá 2, 3 passos à frente de mim. Porque olha só, eu tava aqui com uma crítica pronta, afiada aqui pra fazer pra você, que é o seguinte, a gente defende que filmes de ação tem que ter um elemento chave que é você se preocupar com a integridade física do personagem principal. E eu, de forma nenhuma, me preocupo com a integridade física de John Wick. Eu não me preocupo. Sim. Em nenhum momento ele me passa essa fragilidade física, passa uma fragilidade emocional. Mas física não, que eu me preocupe de fato, esse cara vai morrer. E aí você falando isso já passa essa impressão de que, tipo, cara, esse cara é tão foda que ele não vai morrer. E isso é uma justificativa do roteiro pra dizer que ele é o melhor assassino de todos os tempos. Exatamente. O roteirista, ele usa essa manobra, porque já que ele não tem a consultoria do maior assassino do mundo pra escrever o roteiro, ele pode dar a sensação do John Wick estar 1 passo na frente dos inimigos. Por quê? Porque é o roteirista que cria os inimigos. Então ele pode determinar a ação dos inimigos, dos adversários, e determinar que o John Wick sempre está 1 passo à frente. E isso vai dar uma sensação pra gente de que ele é o maior assassino de todos. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui pra ficar bem claro. Tem uma cena, por exemplo, que a câmera, ela coloca o John Wick e o inimigo separados por uma parede. Isso é logo no início do filme, na invasão da casa. O John Wick, quando ouve que o cara vai se virar pra atirar nele, ele sabe, prevê que o cara vai atirar numa direção retilínea, na direção do peito dele, na direção da cabeça dele. O que o John Wick faz? Ele se abaixa e atira de baixo pra cima. Isso é roteiro, cara. Outra cena também, quando ele tá escondido na pilastra, numa cena da boate, ele sabe que o cara vai avançar em direção a ele, mas ele vai colocar o pé na frente. Então ele antecipa, atira no pé, isso já rende o cara e ele basicamente elimina o cara. O roteiro, ele tá recheado desses elementos que são essas antecipações de John Wick, que é a manobra do roteirista pra fazer com que você acredite que o John Wick, ele é o exímio assassino. Tem 2 pontos aí, que é primeiro, você desenvolveu o personagem através de física, ou seja, gestos físicos. Você não tá desenvolvendo o cara pela fala, você tá desenvolvendo pela técnica do cara. Então a própria cena de ação tá desenvolvendo o personagem. Exato. E outra coisa, que eu acho que é bem diferente aqui, o Rodrigo falou dessa ideia do roteiro. Normalmente, pensa comigo aí, se a gente pegar, de novo, até mesmo os filmes que a gente trouxe aqui como exemplo, me parece que na maioria das vezes os filmes de ação são pensados primeiro a cena de ação e depois como é que eu vou levar esse personagem a fazer aquela cena. Então tem lá no Missão Impossível o Fallout. O Ethan tem que andar do lado de fora de um prédio. Vou fazer uma mirabolância aqui pra ele andar do lado de fora de um prédio. Agora, quando você tem um roteiro que ele não tem essa preocupação em colocar o personagem em situações tão absurdas, você tem tempo de fazer com que o roteiro desenvolva esse personagem e dá espaço pra ele. E aí acontece o que o Rodrigo acabou de dizer. Tu desenvolve o cara porque o Keanu Reeves tem 3 falas no filme, mas a fala dele passa uma informação no subtexto ou no gestual. Mas aí que tá. Eu concordo com você, mas eu acho que a ação que tem em John Wick, ela é muito complexa pra ser construída. O que eu acho mais sensacional em John Wick é que você tem a sensação comprovada quando você vê as cenas de ação de que ele é um cara que ele tem conhecimento de todas as artes marciais e que ele usa essas artes marciais pra tornar o combate armado dele ainda mais aprimorado. Isso que é o sensacional. Então, por exemplo, dentro da estratégia dele, ele tem antecipado quando ele vai recarregar. Isso é sensacional. Como se ele estivesse calculando, né? Sim. Ele já tem isso tudo calculado. Ele, por exemplo, ele avança às vezes num adversário porque ele já sabe que a munição está acabando e ele vai usar a arma daquele cara que ele acabou de mobilizar.
Isso tudo tá calculado no roteiro, na construção da ação, cara. É tipo um jiu-jitsu armado, né? É um jiu-jitsu com arma, né? Mas então, isso me lembrou uma coisa. Eu lembro na época que Batman Begins foi lançado, do Nolan, ele foi muito criticado da ação do filme. A ação era confusa demais. Só que, vendo o extra, tinha uma coisa engraçada. O Nolan contratou especialistas para desenvolverem um estilo de luta para o Batman que fosse o máximo da funcionalidade de um cara que tem. O cara é gênio na arte marcial, mas ele tem que usar isso na rua, como proteção e como uma forma de sobrepujar os inimigos, certo? Os caras desenvolveram uma luta que era baseada em cotovelos, joelhos, foi, cara, uma luta irada, meio Krav Maga e tal, ou seja, a coreografia era maravilhosa. Só que ela não era tão plástica assim, em cena, e o Nolan realmente, pra gerar uma certa confusão no público, ele acabou gerando cenas que realmente eram muito confusas. Você não entendia as movimentações, e ele deu a desculpa de que ele queria gerar, de fato, uma confusão no espectador, porque o Batman lutava dessa forma. Cara, o John Wick é a resposta que o Nolan queria, porque ele sim é a supremacia entre você usar arte marcial pra você aprimorar o combate de rua, o combate com arma de fogo, saca? No caso, o Batman não usa arma de fogo, usa outras ferramentas, entende? Só que o que difere tudo é que a ação em John Wick, ela dá uma sensação de realismo porque ele parece considerar munição, espacialidade, física, as reações dos inimigos que parecem sempre realmente estão atacando o John Wick, mas ainda assim ela é plástica. É uma ação ainda bonita de se ver, cara. É uma ação ainda, parece que é boa de ser filmada, fotografada, saca? É um balé, mano. É um balé. Essa ação que você fala até, Rodrigo, é uma ação com estilo. É. A violência é uma violência estilizada. Vocês falaram bastante aí até sobre o aspecto do John Wick ser um ponto fora da curva, um astro, né, entre os assassinos. Ele é o maior de todos. E aí, eu queria até abordar um pouco sobre essa construção do herói, ou do anti-herói, no caso desse filme aqui, do aspecto cultural, né? A cultura, de certa forma, a cultura, ela molda a nossa percepção do mundo. E, por consequência, ela também acaba moldando as nossas ações. E o herói, principalmente o herói de Hollywood, o herói clássico, o herói mítico, ele é alguém que não tem par. Ele é alguém que não tem companhia, não tem ninguém igual a ele. Ele não consegue enxergar alguém do nível dele. Talvez até por isso, como não tem ninguém simétrico a ele, como ele é excepcional, como ele é uma exceção à regra, em geral, heróis desse tipo são solitários. E essa solidão do herói é construída. Principalmente aqui a gente vê no John Wick, ele tenta ali ter uma esposa, uma companheira, tenta depois ter um cachorro como companheiro, né? E tudo isso é retirado dele. Eram companheiros, de fato, na palavra companheirismo. Eram pessoas que faziam companhia a ele, mas não que eram iguais em sua capacidade. Porque o herói do filme de ação de Hollywood, ele é a exceção. Ele é como se fosse um santo na mitologia católica. Porque o santo, ele faz milagre, como John Wick. Mas, por outro lado, os santos, principalmente na mitologia católica, os santos são modelos para nós seguirmos e sermos como aquele santo. Eles são modelos de perfeição, de moral, perfeição ética. O John Wick não. Ele é um modelo de perfeição tática, não moral e ética. Ainda que ele tenha a moral e a ética dele. Ele tem a dele, que não é a moral judaico-cristã da sociedade. Tá longe de ser, né? Tanto é que ele entra numa igreja e metralha o padre sem a mínima E dúvida. ele dá um tiro no joelho do padre, isso é inacreditável, né? Perfeitamente. Ele é um modelo de eficiência. Sim. E eu falo que nós temos, principalmente nos filmes de ação, das últimas décadas, especialmente a década de 80 aí, com o fenômeno de Rambo, né? E eu quero trazer aqui principalmente o Rambo, que é, de repente, um dos filmes de ação mais importantes ali, que mais influenciaram a década de 80, porque nossos amigos diretores, nossos amigos ex-dublês de filmes dos anos 90, provavelmente são pessoas que cresceram assistindo filmes de ação dos anos 80, né? São pessoas que cresceram consumindo Rambo e viam o Rambo como herói. O que é o Rambo? E o John Wick não é tão diferente do Rambo em sua capacidade física, né? Em seu banco de talentos, né? O que é o Rambo? O que é o John Wick? Ele é o exército de um homem só. Ele é aquela pessoa que sozinha, com sua capacidade, seu talento, né? Seu mérito, ele luta contra um exército de pessoas juntas e ele, sozinho, é maior e superior que aquele exército inteiro de pessoas medíocres, né? Medianas, né? Não à toa, esse tipo de personagem de filme de ação que a gente batizou, né, na cultura pop de exército de homem só, virou a referência de herói pra direita. Se você parar pra pensar. A direita prega o individualismo. Você quer comprar sua arma e ser igual a ele. Você quer ter essa força individual. Dane-se o Estado. Eu sozinho com minha arma. Se você se esforçar, você pode se tornar o Rambo, é isso? Exatamente. Você pode ser o Rambo. Batata doce, frango e muito treinamento. O pior é o arco e flecha com pontas explosivas. Acho que esse é o mais difícil. A batata doce e o frango, tudo bem. Mas isso já é uma extrapolação desse culto do individualismo. Enquanto valores que de são... origem da esquerda, né? Como, por exemplo, comunismo, né? Não ia nem trazer esse ponto, mas é justamente... Fábio foi no ponto mais extremo do espectro. Não, mas tô dizendo assim, né? Mas tu tá certo, tu tá correto. A palavra que é gatilho pra um monte de gente, eu falo. Isso é perigoso. Mas é isso. A esquerda prega a força do grupo. Embora a esquerda tenha até seus heróis, né? Heróis individualmente, em certos momentos,
momentos históricos, a esquerda tende a valorizar a força do grupo e tende a valorizar menos esse herói, esse exército de um homem só. É muito natural. Durante a Guerra Fria, a indústria cinematográfica americana tá abordando o vilão do momento. Quem é o vilão do momento? É o socialista, é o comunista, é o soviético. Então é muito comum que o Rambo vá lá pro Afeganistão e enfrentar afegãos, sobretudo porque estavam com influência, né? No Vietnã também, né? Eles têm, eu acho que o 3 é no Afeganistão, ele vem do Vietnã, né? Questões associadas à Guerra Fria. E você vai ter evolução disso. Por exemplo, nos anos 2000, o inimigo vai passar a ser o terrorista. Então tem uma série de filmes que vão abordar o terrorismo. E aí, chegando, né, avançando a linha do tempo aí, chegando aqui no John Wick, você tem uma Nova York muito mais, vamos dizer assim, cosmopolita, né? Ela tem ali vários grupos, você não tem mais um inimigo definido, ele não tem um rosto, né? Ele não tem uma cara. Você tem assassinos que são do leste europeu, você tem assassinos que são do Marrocos, você tem assassinos que são... então é uma coisa mais cosmopolita. Mas o que o Gabriel falou é justamente isso, é esse exército de um homem só, que é uma ideia que Hollywood vende há muito tempo, não é de hoje, faz sucesso, é um padrão, só que esse padrão vai se adaptando ao tempo. Isso obviamente é o fenômeno da Guerra Fria. Eu queria até trazer que isso não é uma visão planejada, não é um neoliberalismo cultural que Hollywood queria. Foi surgindo, né, pregar, exatamente. O cara que bancava os filmes, normalmente era um cara rico, né? E esse cara rico gostava de crer que ele é rico por mérito dele. Então entendia, né, a bancar mais filmes que tinham essa visão de mundo. Eu nem sei se chegava a esse nível de racionalização, né? De repente o cara gostava mais disso e não sabia nem porquê. Ele não sabia porquê. Não era uma coisa consciente. O cara tinha essa visão. Foi, pô, o Rambo é um cara que nem eu. Um cara que se fez sozinho. Que eu sou rico. Não porque eu herdei, eu até herdei. Mas não é por isso que eu sou rico. Por conta do meu mérito. Que nem o Rambo. O Rambo, ele derrota inteiro, um exército inteiro, que ele é como eu. Uma exceção à regra, sabe? Então, esse cara tende a dar dinheiro pra um projeto como esse, que vai virar um filme de ação, que vai moldar a percepção de mundo da geração seguinte, ao pagar por filmes como esse. É uma retroalimentação, é isso. Não, e esse resgate apareceu tão óbvio agora porque até os inimigos dele é uma família de uma máfia russa, né? Então, todos russos. Então... mas eu acho, cara, que é bem contemporâneo, assim. Contemporâneo. Até porque não tem essa moral da Guerra Fria, sabe? Lado A, lado B, sabe? Não tem. Até porque, cara, qual é a motivação do John Wick, cara? É totalmente particular e pessoal. Exatamente, particular e pessoal. Não, mas eu concordo com vocês, mas o meu ponto é justamente esse. Os diretores, eles beberam na sua infância desses filmes de ação e eles trouxeram essa subjetividade com eles na construção de um herói de um filme de ação. Acabou sendo esse herói forjado na década de 80. Então, mas eu acho que a graça é exatamente essa. Você tem na década de 80 o herói que tem uma motivação, e normalmente isso é relacionado com a sua nação. O John Wick, o motivo dele é completamente pessoal. Cara, tem uma cena que o Viggo vira pra ele, o mafioso lá, o antagonista, fala pra ele assim, cara, sério mesmo que tudo isso é por conta do seu cachorro? Aí ele vira e fala assim, não é pelo cachorro, é porque o cachorro representa a minha esposa. Cara, essa justificativa só funciona pro John Wick, velho. Tanto é que eu acho que nesse filme você tem um ótimo antagonista, né, que é o Viggo, porque assim, o vilão é o filho dele, é o idiota. Aquele cara você vai odiar do início ao fim, ele é repugnante, ponto final. A habilidade do roteiro é colocar que o vilão é aquele garoto insuportável, mas o antagonista é o pai dele. Porque ele é um cara que ele tem, cara, a motivação do pai é totalmente justificável. Ela é mais genuína do que a do John Wick, inclusive, né? É claro. Ele tá tentando proteger o filho de uma parada que é impossível de ser protegida, né, cara? Ele tá tentando de todos os jeitos. Exato, mano. Ele manda um exército matar o John Wick porque ele sabe que o John Wick não vai ter nenhum tipo de acordo. Ele tenta. Vale a pena dizer que ele tenta. Ele liga pro John Wick. Pra mim, assim, o que constrói esse antagonista pra ele ser tão interessante é a motivação dele, mas é também a construção do próprio ator. O humor dele é muito bom e tem uma hora que ele fala assim, olha, o destino te deu a sua esposa maravilhosa e me deu o meu filho. Eu acho que nesse esquema aí tu se deu melhor do que eu. E ele ri, assim, porque cara, ele tem um filho idiota. E tem uma parte, assim, que desenvolve muito bem o antagonista, que é o Viggo, quando ele prende finalmente o John Wick, eles têm aquela conversa face a face, olho no olho. Cara, tu vê claramente que o Viggo, ele tem uma certa inveja do Wick ter conseguido sair daquele mundo, daquele submundo, sabe? Tipo assim, dele ter conseguido sair dali e ter uma vida de fato maravilhosa com a esposa. Acho que uma inveja desse desprendimento que ele conseguiu, né? Exato, porque na cabeça dele, ele fala pra ele fala assim, é impossível sair disso. Mesmo que você queira, é impossível sair. É uma justificativa pra ele porque ele também não consegue sair. Só que ele também não admite pra ele que ele é completamente viciado no poder que ele construiu. Então ele é um vilão mais complexo. No final do filme, por exemplo, quando ele simplesmente larga as armas e vai pro pau na porrada com o John Wick, cara, tu vê na cara dele, tipo assim, ele fala assim, cara, na boa, esse cara não vai largar do meu pé, eu tô exausto, foda-se. Não, ele já desistiu antes, Rodrigo. Ele já desistiu antes, dentro do carro, o cara até antes, é dentro do carro. Ele fala, cara, se eu vou morrer ou matar, agora não importa mais, amigo, eu vou pro pau, pelo menos eu vou ter uma porrada aqui. Cara, é um antagonismo muito interessante porque a motivação do nosso anti-herói, ela é esdrúxula. Ainda que eu fique muito puto quando eles matam o cachorrinho, óbvio que eu
fico puto, cara. É o ato máximo de vilania lá de Bacurau que se repete aqui, né? Matar cachorro, irmão. Exatamente. É o ato máximo de Sopranos. Os mafiosos se entendem, mas o mafioso só desmaia quando ele perde a família de pombo dele, tá ligado? De bicho dele. Eu acho que também tem um ponto, assim, que o Gabriel fala sobre a década de 80, realmente. Qual é o filme que vai começar a mudar esse processo? É Duro de Matar, com John McClane. E claro que há algumas similaridades com o John Wick, né? Não é à toa que o filme vai ter uma introdução em que ele tá se preocupando ali, basicamente, em apresentar a vulnerabilidade de John Wick. Então ele tá ali ferido, quase morto, inconsciente, e ele pega o vídeo da esposa ali pra ter uma última memória, uma última lembrança, né? Então assim, é igual o John McClane, Duro de Matar. Primeiro você apresenta a vulnerabilidade de John McClane e de John Wick também, pra depois, aí no caso do John Wick, você apresentar o mito, você apresentar ele como mitologia, como o Baba Yaga, né? O bicho papão, o invencível, né? É legal que o John Wick, ele é sempre apresentado pra gente pelos outros personagens, né? A gente tem a impressão de que ele é esse mito, esse cara formidável, porque os inimigos deles o respeitam num tal nível que... E você tem sempre uma informação a mais sendo adicionada pelos próprios inimigos que ele enfrenta ao longo do filme. O Rodrigo falou agora do Baba Yaga. Baba Yaga, vocês sabem de onde vem? Eu fui procurar, claro que eu fui procurar. Da Rússia, mitologia russa. Então, o Baba Yaga é um termo eslavo associado a uma bruxa. Ela, teoricamente, ela tem esse contexto, mas a Baba Yaga, ele ajuda os de bom coração. Então, olha aí, ó, tem um resquício de bondade na psicopatia do John Wick. Bem resquício. Muito bom, Daniel, você ter trazido, cara, que eu gosto muito desse arquétipo da Baba Yaga. Como você falou, vem da Europa Oriental, é um arquétipo que foi trazido pra Rússia, não à toa, a máfia russa, né, no filme usa esse termo Baba Yaga. No filme é meio que traduzido como uma espécie de bicho-papão. Bicho-papão, estranho demais. Mas não é um bicho-papão, na verdade é uma velhinha. E é muito normal, assim, você vê isso em fábulas medievais, principalmente. Tá o protagonista, tá vivendo a vida dele, passa por uma aventura, e aí no meio da floresta encontra uma velhinha. Esse arquétipo da velhinha, que essa velhinha vai medir o coração, digamos assim, do protagonista. Se for um protagonista de bom coração, que ela entenda como alguém que tem uma causa justa pra ela tem uma força da natureza, a Baba Yaga. Sabe? Ela é uma força da natureza que vai ajudar o protagonista. Mas ao mesmo tempo, ela é livre o suficiente pra se entender que aquela pessoa que cruzou com ela no meio da floresta, às vezes por falta de contexto, aquela pessoa ali é um filho da puta, a Baba Yaga, filhão, vai transformar a vida daquela pessoa no inferno se ela sobreviver o suficiente pra vida dela ser o inferno. Então a Baba Yaga, ela é um personagem que é muito temida nesse contexto de Europa Oriental e de Rússia por ser alguém que vai julgar sua vida, né? E vai lhe ajudar profundamente se você conseguir levantar o martelo do Thor, né? Se você for alguém com valor, com mérito, mas se não, ela vai ser o seu pior pesadelo. E você que encontra a Baba Yaga, teme por ela, porque você sabe da vida. Você sabe que você já errou. Tu sabe o peso do teu coração, irmão. Você sabe o peso. Então todo mundo, principalmente da máfia russa, teme a Baba Yaga. Teme a Baba Yaga. Cara, essa mitologia do John Wick, ela é muito legal, assim, que ela vai construindo pedaço por pedaço. Eu não vou adiantar aqui muita coisa, mas, por exemplo, você descobre lá no terceiro filme que o John Wick, ele vem da Bielorrússia. Então, região tudo a ver com o que o Gabriel acabou de dizer ali, né? Leste europeu. Ah, é? Sério? Caramba. Então, assim, são conceitos que eles colocam. O Rodrigo falou, por exemplo, desse confronto aí entre o protagonista e o antagonista. Cara, a melhor cena desse filme é quando o antagonista descobre que o filho dele fez merda. Porque, basicamente, é o cara lá do carro, né? Aurélio. O Aurélio dá um soco na cara do... Filho do chefão da máfia. Do Theon Greyjoy. Dá um soco na cara do Theon Greyjoy porque ele descobre que o cara roubou o carro do John Wick. O filho, obviamente, vai reclamar com o pai. O pai passa um fio, porra, que porra é essa aí? Descobri que tu deu um soco na cara do meu filho. Ele, dei mesmo. Sabe o que teu filho fez, filhão? Por quê? Porque ele roubou a porra do carro do John Wick. E matou o cachorro. E matou o cachorro dele. Sim. Ele fala as duas coisas. Roubou o carro e matou o cachorro dele. Maluco, eu até anotei o diálogo aqui, ó. Por que você bateu no meu filho? Aí o Aurélio fala assim, porque ele roubou o carro do John Wick e matou o seu cachorro. Aí o Viggo fala, é tipo um A e desliga o telefone. Ele desliga o telefone. Cara, O moleque... tá construído, irmão. Tá construído. O personagem construído. Isso é lindo, cara. E aí que tem uma certa elegância, porque, por exemplo, quando o Viggo, ele tá explicando pro filho quem é John Wick, e ele fala que John Wick matou 3 homens no bar com um lápis, você tem a cena do John Wick descendo pro sótão. Quem desce pro sótão são esses seres mitológicos sombrios. E aí, quando ele fala assim, ele matou 3 caras com um lápis, você tem o John Wick arrebentando o chão da casa dele com uma marreta. Aí você pensa assim, o que ele faria com uma marreta? Se ele matou 3 com um lápis... E aí vai pra cena seguinte, porque ele abre um arsenal no chão da... Exato. Meu irmão, que se ele fez com lápis, imagina com essas armas todas. Essa construção mitológica que o Rodrigo trouxe, normalmente o sótão ou o porão traz esse simbolismo do subconsciente ou de algo que está escondido naquele personagem. Aquilo que você guarda e ninguém sabe, né? É exatamente aquele local de difícil acesso. Ele enterrou, né, o passado dele, literalmente. E não só ele chega no
sótão, como o sótão não é suficiente pra resgatar o passado dele. Ele pega uma marreta e começa a destruir o chão, porque o passado dele tá mais fundo ainda. E é muito foda que aí ele abre aquela quantidade de armas, mas você vê várias moedas de ouro. Você fala, caraca, isso é o mundo, aquele universo sendo desenvolvido. O que é, cara, sem dúvida nenhuma, que vai tornar essa trilogia muito interessante, porque esse universo, ele é muito atraente. Nesse primeiro filme não é tão desenvolvido. Você tem o hotel, né, que é o Continental. Você já tem ali as regras estabelecidas. Você tem essa moeda de troca desse universo, que é internacional, não é só em Nova York, né? A relação entre os assassinos, né? É o que a gente tava falando. A grande graça desse filme, como a gente falou lá em Mad Max, é que durante a ação, esse universo vai sendo desenvolvido. Por exemplo, essa parte mesmo da cena da boate, que obviamente é a melhor cena de ação do filme, tem detalhes assim, por exemplo, ele espera um capanga falar no rádio que tá tudo ok na zona dele pra depois matá-lo. E não é só isso, tipo assim, ele enfia uma faca na mandíbula do cara e tampa a boca dele, e é engraçado que fica o John Wick encarando ele nos olhos, assim, e você percebe depois de um tempo que ele tá esperando o cara morrer. Ele tá conferindo o cara enquanto ele tá perdendo a vida dele, pra depois soltá-lo, pra depois tirar a mão da boca. Então é um detalhe simples, mas olha só, é en passant, mas é um detalhe genial. Por exemplo, quando ele tá, o filho lá do mafioso, o idiota lá, ele sai correndo pra um corredor que tem vários espelhos, assim, o John Wick troca a arma. E não é por falta de munição, é porque ele troca a arma pra uma arma que tem uma munição que vai perfurar aquele vidro, que provavelmente é blindado. E aí a bala explode o vidro, estilhaça, mas mesmo assim não perfura. Então são detalhes minúsculos que mostram o quanto ele é genial, cara. Tipo, eu juro pra você que nessa cena eu pensei até que ele não queria acertar o garoto. Por um momento eu também achei. Aí que entra essa questão. Eu pensei que ele não queria matar o cara, não queria ter dado... Queria torturá-lo. Não queria dar o tiro letal, a letalidade, mas ele queria incapacitar o cara. Eu pensei nisso também. O que quebrou minha expectativa quando encontrou o cara, porque matou o cara. Eu falei, matou o cara. Então ele errou mesmo. É porque ali ele já tá de saco cheio. Ele falou, eu vou torturar, só vou matar, meu irmão. Mas volta essa ideia dele matar todo mundo, né? Com o mesmo discernimento, né? Ele mata todo mundo com a mesma ideia. Exato. Tem uma cena muito irada nessa cena da boate, é que ele dá ele mata um cara olhando pro Theon, né? Olhando pro garoto. Exatamente. Cara, essa cena é muito irada. Ele olha pro Theon e dá um tiro na cabeça do capanga. Tipo, cara, isso passa uma mensagem instantânea, irmão. Ele tem um olhar periférico absurdo, assim. Eu acho muito foda a manobra dele, que ele avança contra um adversário, imobiliza, não mata ele, mata um segundo pra depois matar o cara que tá imobilizado, porque aquele cara já não é mais uma ameaça. Então, tipo assim, ele neutraliza uma ameaça sem matá-lo, mata um terceiro pra depois matar esse cara que tá imobilizado. Então, cara, é muito estratégico, é muito genial, cara. É muito Tem genial. uma coisa muito legal, o contrato. O contrato é só nas palavras. O contrato é só nas palavras, exatamente. Então, o valor da palavra, o valor da sua palavra, isso é bacana pra caramba. É uma certa honestidade no universo de criminosos. Honestidade. Eu gosto muito de uma cena em específico, que assim, ele vai deitar ferido, né? E aí tem a assassina lá. Senhorita Perkins, ela vai invadir o quarto e ela, audaciosa, porque, tipo assim, ela vai tentar matar o John Wick dentro do Continental. Isso é uma quebra severa de regra, né? Mas ela tá querendo lá os 4 milhões de dólares lá pra matar o John Wick. O que é interessante é que com uma fala dela, uma única fala, ela chama ele de covarde, fala assim, né? Você percebe que tem um contexto ali envolvido entre os dois. Não necessariamente há uma relação amorosa que eles tiveram, mas você fica pensando, pra ela chamar ele dessa forma, que é meio pessoal, ela tá meio rancorosa. Sendo ele o cara mais famoso da história daqueles assassinos. O cara mais famoso da parada, que todos respeitam, ou ela tentou convocá-lo pra alguma missão que iria contra, vamos dizer assim, o código dele, e ele recusou, ou então ela tentou seduzi-lo e ele também recusou, e você percebe que ela tá puta com isso, e que toda essa combate, essa luta que tem no quarto, tem uma tensão sexual, que parte dela. É engraçado que o diretor, ele desenvolve essa conotação dentro do quarto, que, pô, é um quarto de hotel, com um casal se embaraçando, se, né, rolando, e ele fica por cima, ela fica por cima, não sei o que e tal, o atendente ligando pra ver que barulho é esse. Então, assim, o filme, ele tá contando a história dele por meio da ação. Isso é muito maneiro. Por exemplo, o John Wick, ele só desabafa o sofrimento dele, a dor dele, com ação, com movimento. Então, por exemplo, quando ele tá puto com a morte da esposa, o que ele faz? Ele pega o carro dele e começa a dirigir agressivamente numa pista lá de decolagem lá do avião. Que o carro é uma paixão antiga dele. E, de certa forma, é simbólico que ele perde tudo, inclusive o cachorro e toda essa paz, quando ele vai abastecer essa paixão antiga dele, que é o carro. Verdade. Ele vai num posto abastecer o carro, ele perde essa paixão nova, que seria o cachorro como representação da esposa e essa paz que ele encontrou posteriormente. É isso, esse simbolismo é muito elegante do filme. O filme é elegante, cara. Vocês estão me convencendo melhor. Ainda vou botar mais um ponto. Você já percebeu a quantidade de atores que vão participar dessa franquia? Tô até extrapolando o primeiro filme. Que vão fazer aqui, entre aspas, pontas de luxo e que vão agregar absurdamente pra esse universo. O Winston, por exemplo, lá o dono do Continental. Cara, tu não tem informação nenhuma do cara.
mas o porte do cara, tu já imagina tudo atrás daquilo ali. É o Ian McShane. É um puta ator, né, cara? Que é um puta ator, né? William Dafoe fazendo Marcos. William Dafoe, o concierge, né? O cara que recebe ele no Continental, você já fica com, porra, esse cara, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as relações. Então, assim, são pontas, cara, que vão agregar. Cara, o William Dafoe, irmão. William Dafoe. Não, e não é só a bagagem que traz o ator, né? Como ele é são grandes atores, eles têm poucas cenas, mas eles conseguem fazer uma limonada daquele limão, cara. O próprio atendente do hotel. Então, o concierge. É o Lance Reddick. Só o olhar do cara já passa toda uma mítica, cara. Sim, exato. Quando o William Dafoe respeita o John Wick, é porque o John Wick merece ser respeitado. Não tem discussão. E a bagagem que o Keanu Reeves traz também é maravilhosa, porque ele traz o carisma necessário pra você se envolver com o John Wick, porque ele ainda é um assassino, só que ele é um assassino absolutamente envolvente pra gente. Ele mata 1 milhão de pessoas e aí de repente ele chega num guardinha genérico e fala: ô filhão, como é que tu tá da vida, hein? Falei, tô bem, emagreci aí uns 30 quilos. Você tá fazendo dieta? Eu tô. Pô, essa cena é muito maneira, cara. O senhor veio a trabalho, senhor Wick? O senhor veio a trabalho? Eu vim Pô, sim. vim, cara. Aí o segurança dá aquela baixada de putz, ele veio a trabalho, Ele faz o seguinte, pega o dia de folga. Tira a noite de folga aí, irmão. Obrigado, John Wick. Obrigado. Ele agradece, tira o fone de ouvido, ou seja, ele rompeu com o contrato que ele tinha com o local, ele tira o fone de ouvido e fala, minha vida tá em primeiro lugar, obrigado. Ele não esboça uma mínima reação. Ele sabe que não tem chance. Quem sou eu pra bater de frente com o John Wick? E vai embora. Vou colocar o ponto que é a minha crítica ao filme. Vai lá. Eu acho que o filme perde uma grande oportunidade na cena em que o John Wick é pego, que ele tá preso. Sabe, quando ele é preso e amarram ele na cadeira e o vilão chega lá, né, o pai do garoto prendeu ele, o chefão da máfia prendeu ele, conseguiu prender e não mata ele. Vai embora, deixando ele vivo e os capangas botam um saco na cara dele. Tu tem o cara mais perigoso da face da terra, os caras vão matar ele com um saco. Pô, calma aí, né? Eu imaginei que esse vilão não fosse nem chegar a 1 metro de distância dele. Fosse matar ele com um tiro, sei lá, de 9 metros de distância. É um ponto, assim, eu acho essa cena realmente um pouco complicada. É fraco. Ainda que eu goste de algumas coisas. A cena tem a desculpa pra ter uma conversa que realmente é legal. De pessoas que se respeitam. Mas será que não existia outro desfecho pra essa cena? Talvez sim. Eu acho realmente que o Viggo conversaria com o John Wick antes de matá-lo. Isso é inegável. Sim, sem dúvida. Pô, todo mundo quer conversar com o John Wick, beleza. Não é só isso, o Viggo, como eu falei, ele respeita também o John Wick, ele quer trocar uma última ideia. Tipo assim, ele quer entender também por que de tudo E aquilo. no fundo, eu acho que ele ainda tem uma esperança de que a porra possa ser resolvida de uma outra maneira, meu irmão. O que me incomoda nessa cena, e eu concordo com você, é o saco plástico. Por que os caras não atiram na cabeça do John Wick e acabam logo com aquilo? E a solução era muito fácil. Colocava o Marcos pra atirar antes. O Marcos atirava num dos capangas, gerava aí o Viggo fugindo e gerava uma possibilidade, uma abertura, uma janela para que o John Wick fugisse, sabe? Essa ideia é boa que até justificaria melhor a morte do Marcos. Ficaria mais claro que o Marcos traiu o contrato. Sim. Vai gerar cena É depois. compreensível pelo universo do filme que o mafioso lá não vai matar o John Wick de cara. O John Wick é alguém que ele respeite, mas ele podia construir um elemento cultural pra morte do John Wick, um seppuku, por exemplo, sabe? Fala assim, ó, John Wick, eu respeito você muito, quero te matar, acho que você merece cometer um seppuku. Mas aí ele fala, não, tu vai morrer no saco. Vai morrer no saco, Capitão no Nascimento. saco do Bop. Não, sério, isso daí ruim. foi ruim no filme. E era facilmente resolvido, eu concordo contigo, que tinha uma solução melhor. E aí agora eu vou colocar mais uma crítica aqui. Porque, cara, eu sinceramente achei que no final ainda a menina perseguindo o John Wick, vendo ele encontrando o Marcos e batendo isso tipo fofoca para o antagonista, eu achei isso ridículo. Então, eu não gosto disso, mas eu entendo isso porque eu acho que, como a gente falou, a Perkins, pra mim, ela tem uma questão pessoal com o John Wick. Tá, mas vai resolver mano a mano. Cara, sabe? ela já tentou resolver mano a mano e ela não conseguiu. Ela tentou, não conseguiu. Eu não acho isso um problema grande, ela bateu o fio, Eu não. também não acho um problema grande. eu Porque acho- ela vai atingir o John Wick num ponto, entre aspas, de fragilidade, que é não atingir o John Wick, é atingir o Marcos. Eu acho que esse é o grande ponto do filme. Eu acho assim, o filme, ele não trabalha as consequências necessariamente no John Wick. Tanto é que ele leva corte, ele leva tiro, ele toma uma poção de cura e se recupera. Mas o entorno dele sofre as consequências. Isso que o Rodrigo tá falando é muito importante. O John Wick, ele não recebe as consequências de fato dos atos dele. É alguém que tá acima. Tudo que eu tinha falado no início, né? Você nem se preocupa com a integridade Você dele. não se preocupa. Mas vai se preocupar com a integridade das pessoas do entorno. Exatamente, é o drama do super-homem. Exatamente. É, o super-homem, principalmente no clássico lá, a gente vê o drama dele quando morre o pai dele. O pai dele morre do infarto no coração. E ele é o super-homem, é o cara mais rápido, mais forte do mundo. E ele não pode fazer nada, porque o pai dele morreu do coração. Não, eu entendo, mas olha só, mas o William Dafoe não é tão bem construído assim pra você se preocupar com ele também. Mas é o mais próximo que ele tem de um amigo, você já sabe disso. É, o mais próximo, exatamente, mas que aceitou um contrato pra matar ele, sabe? Tipo, então eu não tô ligando pra esse personagem. Não, tudo bem, mas uma coisa é inegável. Por um momento você pensa assim, cara, o John Wick levou essa vingança tão longe que a galera tá morrendo por conta disso. E isso vai se intensificar muito no segundo e no terceiro filme, muito. Assim, as consequências crescem
forcem muito, Tá, cara. tudo bem. Isso pode até ser ruim, cara, mas não chega nem perto da cena do saco plástico. Eu acho que essa é realmente bem pior, né? Esse é um problema maior pro roteiro. A cena do saco plástico, pra mim, é o problema do filme, realmente. Assim, eu adoro o filme, eu adoro a trilogia, mas eu acho realmente que esse terceiro ato do filme, que é a partir da igreja, eu até entendo a ideia. O filme vai te entregando vários momentos, várias estratégias de John Wick, isso é muito interessante. No primeira cena, ele tá como um defensor, ele tá defendendo a trincheira dele, que é a casa dele. Aí a cena na boate, ele tá invadindo, é ele que tá agindo de forma sorrateira. Quando ele é descoberto, ele acaba tendo que mudar a postura pra uma postura mais ativa, mais atacante. Quando chega na igreja, ele que embosca. E o engraçado é que ele cria uma emboscada, mas ele vai emboscar sozinho. É por isso que ele é preso, saca? Tipo assim, é por isso que ele é capturado. Sim. E aí no finalzinho, ele lida como sniper e tal. É interessante. Só que assim, o problema é que o terço final, pra mim, ele é muito apressado. E ele tem muitas soluções meio preguiçosas, assim, sabe? Tipo, é o que você falou, a menina vai lá, cagueta ele. Vou até colocar o seguinte, o filme, ele tem uma certa estrutura que é a cena anterior justifica a próxima cena, sabe? Então ele vai encadeando, sabe? Como se fosse um acontecimento atrás do outro. Isso se intensifica muito pro terço final do filme, né? Então você tem relações muito diretas, uma coisa com a outra, e vai conectando até que acaba o filme. É como se fosse uma corda sendo puxada, né? Tipo, uma coisa puxa a outra. Mas eu acho que se ele tivesse colocado um pouco mais de respiro entre algumas cenas mais pro final, por exemplo, né? Quando o John Wick volta pro hotel ferido, ele podia ter um tempo um pouco maior ali, desse um pouco mais de respiro no final do filme, ele talvez não desse essa sensação tanto de ser apressado. Mas, cara, eu acho que ele ainda termina no ápice, porque pra mim, a luta final, ele e o Viggo, no braço, na faca, os dois se entregando pra morte, porque os dois estão cansados, os dois estão ligando, foda-se, pra mim é maravilhoso. É épico, porque eu já tô tão envolvido também com o Viggo, porque, cara, ele, fingindo de dar arma pro capanga dele, tipo assim, pega a arma aí. Isso é maravilhoso. Alguém tem uma arma. Alguém tem uma arma. Ele já sabe que a arma não vai... O cara parece tipo um contador. Ele é o advogado, da família. Você quer uma arma? Então toma aí, toma essa porra que não vai servir pra nada, irmão. Toma essa arma aí. Cara, isso é irado. O caos em volta do cara, o cara fazendo piada, velho. O pior de tudo é que o advogado com arma quase mata o John Wick. Não sei se vocês lembram, ele dá um tiro, o tiro pega na porta. O mais próximo que ele tem de morrer no filme é o advogado atirando nele. É o mais próximo. Não, e é maneiro que fica o Viggo falando em russo pra esse contador, e o contador fica, fala inglês, pô. Fala inglês, pelo amor de Deus. Cara, é muito maneiro, cara. O Viggo, ele é um personagem muito maneiro, cara. Nossa, ele tem uns detalhezinhos, por exemplo, quando ele vai ler o telefone do John Wick na agenda dele, porque todos os elementos antigos, né, tecnológicos da década de 90, 80, tem relação com esse universo. Esse universo dos assassinos, isso vai ser melhor desenvolvido nos outros filmes. Quando o John Wick, por exemplo, ele recebe uma ligação do Viggo, é num telefone, né, analógico lá, de discar, tudo isso. O universo deles é analógico, vamos dizer assim, né? Então, quando o Viggo pega a agendinha dele com os telefones dos assassinos, ele dá uma distanciadinha, tipo, pra enxergar o número, saca? É muito bom esses detalhes. Quando ele pega o suco dado pelo Marcos e ele cheira, assim, tipo, cara, que porra é essa? É um suco de cenoura? Então, assim, são esses detalhes que vão tornando os personagens mais envolventes, mais carismáticos, e você vai comprando essa narrativa. John Wick é carisma, cara. O universo é carismático, o John Wick é carismático. Verdade. O universo é carismático e o Keanu Reeves é carismático pra caramba, então você tem essa somatória. O cara se esforçou demais, a gente acabou falando aqui exatamente do Keanu Reeves em geral, mas não falou dos esforços dele pra fazer esse personagem, treinamento que o cara fez durante meses. A grande cena do filme, eu acho que o Rodrigo também concorda comigo, é a cena da boate. A cena da boate é a melhor cena de ação desse filme. Quase da trilogia. Ela tem várias paradas muito maneiras. E, por exemplo, o Keanu Reeves no dia da filmagem tava com febre e gravou a cena, memorizou as cenas de combate naquele dia. Porra, meu irmão, você tá de brincadeira, né, cara? O cara é entrega total, o cara é coração total. Cara, ele é incrível. Você é profissional, já foi trabalhar com febre, né? O que você fez nesse seu dia de trabalho? Provavelmente nada, sobreviveu, ficou lá, né, fazendo, né, chongas. O Keanu Reeves não, apresentou a melhor cena de um dos melhores filmes de ação da década. É, a verdade. Exato. Cara, não, e vamos ser justos também, assim, a gente tá falando muito do John Wick, muito do Keanu Reeves, né, e desse universo, mas assim, a filmagem e a montagem é muito boa. A fotografia é belíssima. Eles usam a luz pra criar um tom saturado, pra criar um neon. Cara, é maravilhoso, tem cena maravilhosa. E tem um contraste com as cenas que aparece a mulher dele, né, tem mais luminosidade, né, você vê mais cores e tal, e depois quando corta... Pô, a cena da boate que você cria um contraluz dele. O vermelho neon. Eles trabalham com essas cores neon, é uma identidade visual não do filme em cima da série. Você vai avançando nessa estrutura. Quando eles vão pro Marrocos, por exemplo, os tons trabalhados são mais quentes, por exemplo. Muita gente coloca esse filme como um filme neo-noir. Também passa, pra mim, essa dessaturação. Neo-noir, eu acho forçado um pouco, porque assim, o Rodrigo tá aí também como fã do gênero noir. Noir é preto e branco, em francês, né? Mas noir, pra mim, traz um tom de investigação, detetive. Sim. É mais introspectivo também, né? Acho esse filme tem as palhetas de cores neo-noir, mas tá longe, tá ligado? Da dinâmica da noir, tá ligado? Não, tá longe de ser um filme introspectivo, investigativo.
alternativo, né? Exatamente, né? Engraçado, eu li isso em vários lugares, assim. Apesar que ele também é dentro de um submundo. Ele tem características, tipo assim, ele tem um universo de submundo. A sujeira, né? Uma coisa criminosa. Você tem uma certa elegância no figurino. O detetive lá, aposentado, ele tem uma certa elegância. Você tem a loura fatal, a mulher fatal. Tem suas similaridades, mas realmente a ação se difere bastante, né? Não, é forçar muita barra. Só pra terminar essa ideia da fotografia aí, são 2 pontos aqui. Acho que o filme, primeiro, no Brasil ele não se chama John Wick, ele se chama De Volta ao Jogo, e isso já diz muito sobre uma questão da continuidade desse universo. Primeiro, o primeiro filme é fechadinho. Ele fecha todas as arestas ali, ele deixa pontas curiosas, que poderiam ou não ser exploradas, é mais ou menos como Matrix, né? Matrix também fecha muito bem no primeiro, mas tem 2 sequências aí pra gente discutir depois. E aí o filme não ganha o nome John Wick aqui, ganha De Volta pro Jogo, que já traz uma questão. A continuidade desse universo, ela era prevista ou não? Será que existia uma certa intencionalidade em continuar esse universo? Do ponto de vista financeiro, eu vou trazer dados pra vocês aqui. Olha aí. Vocês querem informação? Eu tenho informação. Caramba, Quanto vocês acham que John Wick custou? Qual o investimento? Qual o budget? 15 milhões de O dólares. Fábio chegou perto. Foram 20 milhões. E mundialmente ele arrecadou pouco, teoricamente. Ele arrecadou 88 milhões de dólares. Ele se pagou, obviamente, mas se você for parar pra pensar num blockbuster, é um negócio que tá longe de ser a rentabilidade que um estúdio quer. Sim. Mas ele rendeu 4 vezes, velho. Mas ele rendeu 4 vezes, ok. Sem marketing, né? Sem marketing, porque tem que Sem, contar um é marketing. aí que tá. Sem marketing. Ou seja, esse budget que você tá falando é budget de produção. Budget de produção. Os atores também, né? Se você parar pra pensar, nomes que trouxeram, né? Não, entendi, mas toda produção, o filme, a película, pá, tá pronto. Talvez tenha tido um investimento em marketing, mas muito pequeno, né? Se você parar pra pensar, o material de divulgação desse filme não tem uma identidade. A cabine que eu vi, como em 2014, era eu e mais 5 pessoas. Pois é, o filme surgiu do nada, gente. Isso é inegável. Cara, pô, olha aqui, foi uma manifestação popular. O filme virou um fenômeno pop, Foi. sozinho. Se você pegar o material de divulgação dos filmes sequentes, né, das continuações, tem muito do que o Gabriel falou, por exemplo. Essa ideia de associar o John Wick a um santo. Faz um teste aí, você ouvinte. Procura o cartaz do 3º filme. O cartaz do 3º filme, procura agora aí. Vou procurar agora. Tem neon, a identidade do neon tá sendo trabalhada desde o 2º filme, e ele tem uma auréola na cabeça de arma. Uma auréola de armas. Caramba, é mesmo. Parabellum, que já é latim. É algo como guerra, né? Conflito de guerra, uma coisa assim, né? Preparado pra guerra, uma coisa Preparado assim. pra guerra, uma coisa assim, exatamente. Então, assim, o filme foi... Primeiro, eu acho que ele não apostava nessa identidade forte que ele teria. E a partir do momento que essa potencialidade aconteceu, cara, o John Wick virou um fenômeno. Eu acho que eles até tinham uma ideia pra um universo, pra continuidade, mas eles realmente trabalharam pra fechar o primeiro filme e ele se resolver em si mesmo, né? E realmente, cara, depois que eles perceberam que o universo foi muito atraente pro público, eles exploraram no 2 e no 3 muito mais, mas é muito mais do que no primeiro. Mergulha muito mais Ah, profundo. bem legal, Sim, bem legal. não, isso é mérito. Star Wars 1 também tem isso. Vários filmes têm isso. Filmes que têm a sua narrativa, sua história principal concluída, né? Início, meio e fim. Mas você vê trabalhado nessa história um universo que não é apresentado no filme, mas um universo que é pré-construído pelo pessoal que tá fazendo o filme. Então, aí eu faço uma pergunta pro Fábio. Filmes que têm um universo tão rico, tão interessante, tão carismático, tão envolvente, normalmente não são grandes filmes, Fábio. São. O que é John Wick? Se não um grande filme. Eu concordo. Por exemplo, vou fazer até uma comparação aqui de John Wick, uma comparação esdrúxula, tá? Não, uma comparação esdrúxula com um filme muito bom, na verdade. Ah, tá que bom. é o Blade Runner. É um filme que introduz um mundo, você vai na perspectiva do personagem principal ali e você tá acompanhando. Por exemplo, quando eu comecei John Wick, eu me senti muito assim, sabe? Ainda tem esse clima, assim, meio desaturado, uma coisa meio assim, né? Blade Runner, ele tem uma cara meio no ar, né? Um negócio... Não, Blade Runner é no ar. No ar. É um cyberpunk no ar. Mas assim, não, eu concordo que o mundo, porra, é maneiro. Eu não consegui pegar muito do mundo. Tem o lance das moedinhas, tem o lance do hotel, tem o lance da máfia ali, mas beleza. Não acho que tem tanto detalhe assim, como por exemplo Mad Max ou Blade Runner. Eu acho que, tipo, eles não passam tanto disso, mas que sim, tem espaço pra ser construído pra uma franquia. E é o que eles fizeram. Aproveitaram que, pô, criou-se uma hype de internet em cima do filme, né? E criaram uma franquia que, pô... Em volta do próprio Keanu Reeves também, que ele virou um ícone da internet Exatamente. O Keanu Reeves é um ícone da internet, né? Tem brincadeiras com ele que é um personagem, um vampiro, né? Que ele tá em quadros antigos. Quando a gente era criança, eu falo pra nós 4 aqui, o Keanu Reeves já era um adulto, ator, filme de ação foda. Velocidade máxima. Velocidade máxima. Já tava aí, né? Já tava aí nos rolês, né? Ele não envelhece, né, cara?
Gente, agora uma pergunta que vai ser um pouco polêmica, mas eu queria entender isso com vocês, porque eu me senti um pouco mal quando tava assistindo esse filme. Eu gostei do filme, tá bom? Não é nenhuma crítica aqui não, mas eu me senti um pouco mal, porque eu senti um ponto de glamorização de violência nesse filme. Não sei como foi pra vocês. Cara, por um momento eu pensei que você ia falar o seguinte, eu me senti um pouco mal com esse filme porque faltou pra mim metáfora. Ah, não. Sempre trago metáforas. Mas não, nem esse aspecto. Mas eu senti que o filme glamoriza um pouco a violência, então você tem um desprendimento muito grande pra ver essas pessoas todas morrendo. Cara, é gente demais. Gente demais, né? Acho que ele mata 77 pessoas. Não é mais estilizado que glamorizar? É. Estilizar, isso que eu queria dizer. O que o Tarantino faz é o que o John Wick faz. Não é glamorizar, é estilizar. Eu também acho. Não, mas olha só. Mas o Tarantino, ele estiliza de uma forma que é irreal. Que você se desprende da realidade. O John Wick, pra mim, ele não se desprende da realidade. Mas, ao mesmo tempo, tem um maluco, tá ligado? Que entra na seita russa e mata todo mundo com sua pistolinha. Isso é real? Não, mas eu não tô falando do enredo, sabe? Mas o combate. Por exemplo, o sangue, essas coisas. É, mas o contexto é importante, Mas né? assim, a fotografia é uma fotografia exagerada, com cores fortes. A história é uma história exagerada, uma história irreal, de um cara que entrou sozinho numa boate com 100 capangas e matou todo mundo. Então assim, o roteiro com a fotografia e a edição, esse conjunto transforma essa violência em algo estilístico, não em algo realista. Só pra deixar claro aí, pessoal, vamos respeitar a idade indicativa aí dos filmes aí. Não apresente esse filme pra crianças de 10 anos. Exatamente. Querendo, assim, discutir um pouco mais sobre isso, eu fiquei um pouco preocupado porque, tipo, é aquela velha história, por exemplo, sei lá, do videogame, por exemplo, sabe? Que você tá matando, sabe? Tipo, no jogo de tiro e isso não quer dizer nada, sabe? Isso não necessariamente você tá estimulando a violência. Mas até esse lance da internet discutir, kill count e essas coisas, sabe? Me deixou um pouco, assim, apreensivo, sabe? Pô... Cara, eu acho que você fez a relação, né? Tipo assim, isso foi muito debatido na época e também foi debatido o seguinte, que no fundo essa trilogia, essa franquia, não é uma trilogia porque vão ser lançados o 4 e o 5. A trilogia de 5 filmes. É, essa franquia ela tem uma relação grande com essa questão do videogame. Na verdade é um grande jogo, John Wick. Tanto é que às vezes a filmagem te coloca em primeira pessoa, em terceira pessoa, a subjetiva do John Wick. E o mais importante de tudo, assim, o universo parece realmente algo um tanto de jogo, né? Parece o Hitman, né? Quem conhece videogame é o Hitman. É, exatamente. Você tem, por exemplo, as regras do jogo, que são as regras daquele universo. Você tem as moedas do jogo, né? Onde você vai comprar itens, aprimoramentos. É, ele compra aprimoramentos, cara. Ele compra um terno novo, armamento diferente. O Continental. O Continental é o hub da parada, né? Ali que ele... isso é legal pra caramba. Eu não tinha percebido isso. A moeda do jogo, exatamente. Continental é um certo checkpoint, onde ele dá o save, onde ele vai conseguir novos equipamentos, onde ele tem algumas relações com NPCs. Ganha um carro novo, que completou a missão. O John Wick, ele estourou a bolha, cara. Ele foi pra videogame. Primeiro, tem jogo do John Wick pra videogame. E ele apareceu no Fortnite. Meus alunos adoram a porra desse jogo aí do Fortnite, por exemplo. Ele tá lá como uma skin do jogo. Então ele extrapola. Fortnite, Daniel, é um jogo que 100 pessoas entram e só uma pessoa especial ganha. Só uma sai. Tipo John Wick. John Wick. Tipo, só ele sai. John Wick. Tipo Highlander também, né? Mas tudo bem. Essa é uma referência um pouco mais antiga pra galera que tá assistindo isso aqui. Ninguém pegou. Apesar que foi lançado no Netflix, o Highlander. Eu acho que o que você falou sobre essa questão de falta de desenvolvimento dos personagens tem a ver com isso. São NPCs. E NPCs estão ali basicamente pra morrer. Ou pra dar alguma informação ou pra ajudar numa side quest ou na própria quest principal, né? Do John Wick. Caraca. Então, assim, eu acho que esse envolvimento ele é pequeno e faz com que você não sofra por essas mortes. Então eu não acho que é uma glamorização, eu acho que é uma estilização. NPC serve pra construir estrutura, não pra construir glamour. É porque a gente fica assim, tipo, ele mata de forma tão limpa, tão bonita, sabe? Tão objetiva. Que coisa linda. Aí eu fico assim, caramba. Mas faz parte do glamour do cinema você querer, né? Ser o personagem principal, né, cara? No final das contas, cara, isso. A morte, a violência, ela tem sua atração, ela é atraente. Eu acho que... Aí daqui a pouco, porra, eu queria ser igual o John Wick. Complicado, né? Passa pelo treinamento dele aí. Cara, isso é engraçado. Os filmes de ação, assim como os filmes de terror, eles são bastante subestimados, né? Isso é inegável, né? Talvez por essa falta, entre aspas, de história, essa falta, entre aspas, de atuações. Agora, tem uma ironia nisso tudo, porque os filmes de ação, eles estão desde o cerne do que é ser cinema. Porque cinema é o ato de capturar o movimento, é o ato de você filmar a ação. É isso que difere o cinema da pintura, difere isso da arquitetura. Fotografia. A arte de capturar o movimento. Motion picture. Exatamente. Desde o início do cinema, você tem filmes de ação. Tem filmes como O Grande Robô ao Trem, que é de 1903, que é um primeiro filme de ação. A ação, ela é inerente ao cinema. Então, assim, na verdade, quando você tem um filme como John Wick, que ele conta a sua história por meio da ação, de fato, por meio do movimento, cara, isso é maravilhoso. Isso é sensacional. Não é só o movimento da câmera, não é só o movimento dos personagens, mas é o movimento do cenário. Putz, é sensacional, cara. A gente tem que parar de subestimar um pouco essas coisas, esses preconceitos. Existe um certo preconceito aí, mas é porque normalmente o filme
filme de ação, ele tá muito ligado a pouca profundidade na história, né? Na história e talvez nas interpretações, mas ele tá profundo em outras camadas, né? Exatamente. John Wick tem camadas de ação, mas, né? claro, ele pode ser profundo, Em geral, no filme de ação e no filme de terror, existe uma inovação não narrativa, mas uma inovação técnica. De linguagem, Interessante você pensar que seja o grande roubo a trem lá em 1903 e John Wick, eles afetam a plateia de um jeito absolutamente inovador, né? Seja lá com pessoas fugindo das salas de cinema porque acreditavam que o trem ia entrar pela tela. Que o trem ia chegar, e agora você tem um novo movimento que você tem espectadores como Ethan Hunt pulando de um prédio de 200 milhões de andares. Cara, é isso. Pra concluir, né? Você fala sobre profundidade. A profundidade da ação de John Wick tá no primeiro plano até o último plano. As ações estão acontecendo em várias camadas daquela cena, né? Em detalhes do capanga que tá lá no fundo, falando com outro capanga, sabe? De alguém que se movimentou lá atrás que vai pegar o John Wick numa outra cena, né? São detalhes que constroem essa profundidade. O que traz a imersão. Só a imersão para você chegar na cena e se envolver, ela já depende de todos esses elementos que vão conversando entre si na cena, né? Então, perfeito. Exatamente. E traz o realismo pro universo, como a gente tava falando aqui da construção do universo. Pro universo. E aí você vai ter o ápice, que é a cena da boate maravilhosa, em que a trilha invade a cena de ação e dá o ritmo da ação. Perfeito. E ele imobilizando e atirando no ritmo da trilha, um técnico. É estupendo. É uma cena estupenda. É um deleite. É um deleite. É um deleite. É um deleite. É isso. Tô satisfeito. E se o Rodrigo tá satisfeito, já podemos encerrar o episódio. E está aí nossa análise sobre John Wick. Se você gostou desse programa, se você ouviu esse podcast até agora e você quer comentar o que você achou, falar com a gente, dar o seu palpite, seu feedback, sua crítica pro nosso podcast, você pode entrar em contato com a gente por diversos pontos de contato. Gabriel, pode puxar, que eu sei que você quer puxar os pontos de contato. Calma, Fábio, eu sempre interrompo. Existem várias redes, né, nessa nossa internet. E aí, eu cheguei nesse enquadrando aqui pelo YouTube. Eu sou fã do Acabou de Acabar, acompanho há anos, odeio o Gabriel, mas sigo ele mesmo assim pra poder xingar ele sempre e cheguei no enquadrando. Quero comentar pelo YouTube. Como é que eu faço, Fábio? Quer xingar a gente também? Pode xingar. Você pode ou acessar o Acabou de Acabar lá do Gabriel Gaspar, né, e comentar lá nos vídeos dele, ou você pode acessar o nosso canal Enquadrando lá no YouTube, que é youtube.com/c/enquadrando, e você pode comentar lá nos nossos vídeos, que a gente faz alguns cortes sobre os filmes que a gente fala, com imagens, e vai apresentando alguns detalhes que são cortes dessa conversa aqui que a gente teve no podcast. Perfeito. O YouTube é isso aí, né? E aí, mas eu não, Fábio. Eu sou um cara da idade de vocês que malhei minha vida inteira, que nem o Rambo, e sou forte que nem o Rambo, né? E eu quero mostrar essa minha força e meus músculos numa rede social apropriada pra isso, que é o Instagram. Só tiro fotos lá sem camisa e quero conversar com vocês por essa rede que me valoriza. O Instagram. A rede do Rambo. Nosso Instagram é @enquadrando_oficial. Conduzida magistralmente pro nosso Daniel. Social media. O nosso social media. O homem da informação. Eu percebo ironia, sarcasmo. Não há nenhum tipo de ironia. Eu percebo lá no fundo. Que isso, não existe ironia. Mas, Fábio, eu não sou tão bonito. Eu me olho no espelho e eu não me acho parecido com o Rambo, com nenhum personagem de nenhum filme da Marvel. Mas eu gosto de escrever, eu gosto de texto, sabe? Eu gosto realmente de texto. Discussão. Debate, treta. Tempo real. Eu amo treta. Eu gosto de escrever mesóclise. Eu acordo pensando assim, treta. Quero ver uma treta em 140 caracteres. Qual é a minha rede social favorita? É a porra do Twitter. Aí você entra lá no nosso @enquadrando_, que é o nosso Twitter, que é administrado pelo nosso corpo de admin. É verdade. Né? Temos que fazer aqui uma ressalva, porque Flávio faz um trabalho no nosso Twitter que é louvável também. Flávio então... é o irmão do Fábio, pra quem não conhece. Sim. Nosso admin. Inclusive, já rolou por lá um primeiro Space na semana passada. Um daqueles bate-papos em áudio do Twitter, sabe? E foi bem legal. Aliás, muito obrigado em nome do Enquadrando a todo mundo que participou. E pelo que eu fiquei sabendo, o pessoal do Enquadrando tá pensando em fazer um Space a cada 15 dias, tá? Fica a dica porque eu sou cringe. E eu vou falar que eu só uso o Twitter. Quer falar comigo? Vai no Twitter. Mas, Fábio, por último, eu sou o bisavô do Gabriel, do Fábio, do Rodrigo e do Daniel. Eu não gosto de nenhuma dessas redes. Acho todas elas horrorosas. Eu gosto mesmo de mandar cartas. Uma carta eletrônica. Mas não tem caixa postal vocês, eu vou mandar uma carta eletrônica. Vulgo e-mail. Eu sou idoso, como mando e-mail pra vocês? Então você manda e-mail lá pra gente no contato@acabodeacabar.com.br, que é o e-mail do nosso canal Acabou de Acabar, do Gabriel Gaspar, nosso padrinho, e é onde a gente normalmente faz esse tipo de aproximação. Opções você tem
tem. A gente só tá pedindo pra você seguir todas. Não. Mande mensagem pra gente. Vamos trocar uma ideia, galera. Falem o que vocês acharam do filme. Falem o que vocês acham de John Wick. Deem suas críticas, elogios. Vambora. Esse filme ganhou em voto popular. Ganhou em voto popular. Então siga a gente lá pra poder... Aliás, se você quer votar numa eventual enquete, fique ligado na comunidade do Acabou de Acabar. Ah, eu queria que fosse Drive. Drive era muito melhor. Você votou, filhão? Tá aí, ó. Tu fez campanha pra Drive? Não fez. Tu fez campanha. Perdeu o Drive. Perdeu o Drive, Perdeu filhão. o Drive. Agora não vai ter Drive. Eu vou dizer que Drive não foi eliminado assim não, hein? Há possibilidades. Há possibilidade. Então, um grande abraço aí, galera. E bons filmes. Tá, o erro de gravação de hoje é só um pequeno exemplo pra vocês verem o quanto eu sofro, beleza? Vamos lá. Ô, Nil, põe aí tuas cenas de ação aí que você quer. Vai lá, 2 cenas de ação que tu quer falar aí. Deixa eu pôr pra fechar logo isso. Puxa, vou puxar pra tu. Fala aí o que tu quiser. Ele puxando. Fala aí o que tu quiser. Não, porque não vai ter como encaixar, não vai ter como encaixar não aqui. tem como encaixar. Ele vai puxar, Zaniolo, taca isso aí em qualquer lugar que você quiser. Zaniolo, taca isso quando eu estiver falando sobre cenas maneiras de ação. Foi basicamente o longo do filme inteiro. Depois eu ajudo, Marcelo. Acabou o seu tempo de falar isso. Obrigado pelo corte seco e grosso. Ok. O Fábio tá ficando... Não, pra controlar aqui, pra gente não gastar muito tempo. Pra puxar o último ponto aqui da pauta. Pronto, vai lá. Acabou. Marcelo, então aqui cortou, voltamos pra onde a gente tá. Vamos lá.